galera, hoje eu tô aqui com o Paparazzo Rubro-Negro pra gente fazer um pré-jogo de Botafogo e Flamengo, né, Papa? Prazer, cara, muito legal. Prazer, muito feliz, vamos fazer Que você não sai feliz depois. Não, eu vou sair muito feliz com a vitória do Glorioso. Porém, a gente vai fazer um pré-jogo pra falar um pouquinho sobre essa partida pra vocês. Botafogo e Flamengo se enfrentarão no próximo domingo no Maracanã, às 6h30, né, pela 9ª rodada do Brasileirão. E bom... Botafogo recuperando, hein? O Botafogo eu achei que o Botafogo tava colado na zona ali. Eu falei, cara, se o Botafogo não ganhar essa rodada, começa a se configurar muito mal o campeonato pro Botafogo. Aí o Botafogo meteu 4 no Inter. Tem um aspecto que eu vou falar aí. Que o Flamengo ganhou quem o Botafogo não ganhou e o Botafogo ganhou quem o Flamengo não ganhou. Exato. O Botafogo, engraçado. Depois de uma goleada, muito importante o que o Papa falou, depois de uma goleada por 4-0 em cima do Inter, que é uma equipe que não é uma equipe ruim, é uma equipe que tem um time bem organizado, né? Tá tomando aí uns prejuízos, mas a equipe do Inter não é uma má equipe. O Baldasso tá louco. O Botafogo conseguiu a vitória, uma grande vitória, e não só importante pra gente subir na tabela, mas também pra ganhar confiança pra próxima partida do Botafogo na Libertadores. O Flamengo também tem uma partida importante na Libertadores. Nossa, morte, os dois. O Botafogo também. Então a gente precisando vencer na Libertadores em casa. Que dia é o Botafogo? Botafogo, quarta-feira agora. E vocês descansam um dia a mais. A gente descansa, vocês jogam quinta, não é? É. O Flamengo ainda tem aí, ó, menos um diazinho aí pra descansar. O Flamengo vai estar muito desfalcado. O Flamengo perdeu, pra mim, o principal jogador, que é o Eric Pulgar. Tô muito preocupado, muito. É o principal jogador do Flamengo, o Eric Pulgar. Você pode perguntar, eu sei que tem um botafoguense gravando aqui, mas a galera que é Flamengo, ele sabe, mesmo sendo botafoguense, ele sabe que o Eric Pulgar é o principal jogador do Flamengo. É o cara que... É o pitbull, né? É o cara que rouba as bolas, é o cara que resolve ali o meio-campo do Flamengo todo, porque ele cria também, ele é muito bom. Ele é o nosso Gregory. Ele é o nosso Gregory. E o Botafogo contra o Flamengo não deve ter o Barbosa, Savarino, o que é a peça-chave do time também. Matheus Martins. E o Bastos já tá machucado praticamente o ano todo. Né? Pois é. Então, assim... O Barbosa, então, não é dessa vez que ele vai encontrar o Dente. Pronto, sabia que ele não ia se aguentar. Não, eu acho que, assim, que bom que o Barbosa não vai jogar, porque do jeito que o Barbosa ia querer arrumar uma com o Cleiton de vingança aí. Eu acho que o Cleiton não joga. Eu acho que ele não joga. Não, mesmo não jogando, estando lá... Mas ia arrumar confusão no banco, no vestiário. Ele vai deixar essa confusão pro jogo no Engenhão, quer apostar? No Newton Santos? Com certeza. Se o Bruno Henrique... Vai ser uma loucura generalizada. Se o Bruno Henrique falar também, o Barbosa já tá... O Bruno Henrique, coitado, tá com tanto problema na vida dele que, pô... É mesmo? Não é o negócio da aposta lá? Isso aí eu nem... Pô, eu acho que isso tá afetando lá o desempenho dele, inclusive. Eu acho. Você acha? Eu acho. Não, eu sei que o Bruno Henrique é uma peça-chave pro time do Flamengo, principalmente em clássicos. E o Flamengo tá vindo numa questão assim, tipo, que ele, né, tava muito bem, aí deu uma queda, perde o jogo pro Cruzeiro, empata um jogo aí contra o Córdoba, que foi muito criticado, porque tinha um jogo na mão, e agora venceu o Bahia. E aí eu ia falar o seguinte, o Flamengo empatou com o Inter no momento que o Flamengo tava em boa fase, o Inter também tava bem. Sim. Aí o Flamengo empatou aqui com o Inter. O Botafogo meteu 4 no Inter que o Flamengo empatou. Em compensação, o Bahia ganhou o Botafogo e o Flamengo ganhou o Bahia. É uma loucura isso. Não tem... O Botafogo também jogou na casa do Bahia. Eu acho que isso dá uma... Óbvio, né? Mas o Flamengo ganhou o Bahia. Então é isso que eu tô falando. O Flamengo também teve jogador expulso, segurou. Não, e a gente... Então o jogo acho que vai ser muito bom. Embora o Botafogo voltou a ser freguês esse ano, mas tudo bem. Vou nem falar nada. Tô botando pilha nela, gente. Senão não tem graça. Olha só. Eu queria pontuar também uma coisa muito importante. Só pra dizer, ela é boazinha, ela é gente boa pra caramba. Eu também gosto muito dele, gente. Ele perturba um pouquinho, mas eu gosto muito dele. Eu queria falar também sobre o Arrascaeta, que, cara, assim, virou o cara do time esse ano, né? Sempre foi o cara do time, a cabeça do time. Mas, assim, vem decidindo partidas muito importantes pro Flamengo. E o Flamengo, assim, vem tendo um pouco de dificuldade de vencer, apesar de estar em segundo lugar na tabela, de estar muito bem. Mas também isso vai muito por conta do Arrascaeta, que garantiu a vitória pro Flamengo em vários momentos. E aí? Cara, então, o Arrascaeta, pra mim, além de tudo, minha esposa conhece ele, conhece a Camila, que é a esposa dele. É um cara muito do bem, é um cara muito... Nem parece jogador. Sabe aquele cara que você fala, não parece jogador? Que ele... O comportamento dele, a humildade dele, eu já vi ele no restaurante, a gente já estava numa mesa do restaurante, eu, a minha esposa, ele e a Camila. E as pessoas chegavam assim no jardim, assim, no parapeito do restaurante, uma criança atrás da outra para pedir foto. Ele levantava, ia lá e fazia foto com todo mundo. E eu já vi o Gabigol, por exemplo, cara, fingir que não vê, fingir que não escuta, virar a cara. Eu já vi muito jogador fazer isso. Então isso para mim já me mostra o caráter que ele tem, né? Então eu torço muito por ele. E as lesões que ele tinha, a parte física dele que estava deixando a desejar, eu acho que a questão do controle de carga que ele fez esse ano melhorou muito isso. Então
Quando ele tá bem fisicamente, aí você vê o gênio Arrascaeta funcionando. Ele é o artilheiro do Brasileiro, ele é o artilheiro do Flamengo. Óbvio, se ele é do Brasileiro, do Flamengo. Ele é o garçom, o melhor garçom do Flamengo. Não lembro se é o melhor garçom do Brasileiro, acho que não, mas é o melhor do Flamengo. Ele tem 15 participações diretas em gol em 10, 14 ou 15 em 10 jogos. Não, 10 últimos jogos, acho que é isso. No Brasileiro um pouquinho menos, mas, cara, ele tá muito bem. E ele hoje, no SofaScores, ele é a melhor nota do Campeonato Brasileiro, entre todos os jogadores. Ele tem a nota média 8.3. Isso é uma coisa... O máximo Muito que você vê é 7.8. Ele tem nota 8.3. Por que isso? A menor nota dele foi contra o Bahia. E ele fez o gol. 7.2. Foi a menor nota dele no Brasileiro. Não, o Arrascaeta sempre foi o cara do time, né? Assim como o Savarino sempre foi o cara do nosso time. O Savarino, eu acho ele muito bom. Ele é muito bom. Não, assim, tô gostando. Sem clubismo, fala, não, cara, não é. Eu trabalhei como assessor de imprensa de jogadores, as pessoas não sabem. Eu trabalhava com o Fabiano Heller, ele jogando no Vasco. Pô, eu trabalhei com o Felipe Melo, o Felipe Melo foi assessorado meu. Sério? No Flamengo e no Cruzeiro. Eu trabalhei com o Felipe Melo e ele no Cruzeiro. Então, cara, eu sou muito Flamengo, tatuado, mas eu, ao mesmo tempo, eu já tive que trabalhar separando as coisas. Então, eu gosto de fazer análise também, vendo a qualidade do jogador. Pô, eu brinco do Barbosa e tal. Eu acho que o Barbosa é um bom jogador. Eu acho que o Botafogo tinha o elenco fortíssimo, agora fez um scout para contratar de novo. Não sei se vai funcionar como funcionou o ano passado. Geralmente o scout funciona. Tá demorando um pouquinho, mas parece que agora começou, justamente perto do jogo com o Flamengo, começou a se encontrar de novo. E o Flamengo, acredito também que se conseguir descansar, e aí eu tenho uma explicação, o Flamengo teve 4 jogos que viajou, muito longe, Venezuela, altitude no Equador, São Luís do Maranhão e Córdoba, que é interior da Argentina. E nesses 4 jogos os jogadores não dormiram, chegaram 6 da manhã, ainda no último ainda teve a questão dos tiros. Foi o mesmo problema que o Botafogo teve. Você viu os tiros? Não soube. Atiraram no carro do Rossi. Ah, isso eu vi, estouraram o... Você acha que algum jogador que passou por isso vai dormir? Não vai dormir. Então você perde noite de sono. Então os jogadores do Flamengo estão muito cansados. Como aquela vitória que o Botafogo teve ano passado, o 4-1, que vocês, óbvio, ficaram felizes e tal, é normal. O Flamengo também poderia ter quase goleou o Botafogo naquela Supercopa, porque o Botafogo totalmente desarrumado, sem planejamento e tal. Zagueiro, na zaga tava o Lucas Alter. Eu te falo, o Flamengo, naquele jogo contra o Botafogo, o Flamengo, eu não lembro agora se foi antes ou foi depois, mas o Flamengo tinha jogo na altitude. E eu vou dizer pra você, cara, que eu percebo isso, e você vai perceber isso no Botafogo também. Você pode ver, quando o Botafogo tiver jogo ou com viagem longa, ou jogo importante de Libertadores, ou jogo, principalmente jogo de altitude, você vai ver que os caras vão se segurar um pouco. Sim. Chegou o segundo tempo, começa a tirar um pouco o pé. E foi aí que o jogo tava equilibrado, aquele Flamengo-Botafogo. Sim, tava mesmo. Chegou a empatar, não foi? 1-1. Sim, aí o Bruno Henrique o Botafogo fez o primeiro, o Bruno Henrique empatou e a gente depois... E aí o Flamengo, segundo tempo, tira o pé totalmente. É o que eu falo. Mas é vitória, é goleada, não tem essa, eu não sou... Clássico é clássico, a gente sempre quer ganhar. Pô. Mas eu sei que isso é verdade, porque o Botafogo, ano passado, pegou a LDU também na Libertadores, na fase de grupos. E a gente sabe como é ruim jogar na altitude. A gente sabe que o Palmeiras também tá tendo essa dificuldade. Pô, mas o Palmeiras ganhou, pegar... né? Não, o Palmeiras tá tranquilo. Cara, o Palmeiras, vamos falar real, o Palmeiras... Vamos falar real, o Palmeiras, cara, ele joga feio pra caramba. Mas consegue o gol... Não, ele tem sorte. No último minuto... A hora que essa sorte acabar também, o Estevão vai embora, tá? Você quer Botafogo, eu sou Flamengo, que a gente sabe que vai ter o segundo turno pra gente correr atrás aí e tal. O Palmeiras tá 2 pontinhos na frente do Flamengo, tá um pouco mais na frente do Botafogo. O Botafogo tá com? Botafogo agora... A gente foi pra 9º lugar, se eu não me engano. 14? Na tabela. 11 pontos. Tá, então... O Flamengo tá com 17. 16. 16. 16? 17, o Palmeiras tá com 19. O Flamengo foi pra 17. O Flamengo ganhou, foi pra 17. É isso? Se eu não me engano, é isso. Vamos conferir aqui. Tanta loucura, sobe e desce aí do cacete. Mas não, o Brasileirão é uma loucura. Eu sempre falo isso, a tabela muda muito rápido. É isso mesmo, 17. 17 junto com o Bragantino, o Cruzeiro... Não, é o Cruzeiro que tá com 16. Em 8º lugar. Depois que o Botafogo fez mais gols ontem no Inter, a gente subiu com saldo de gols. O Botafogo com 11. Então o Botafogo tá 6 pontos atrás do Flamengo, precisa desesperadamente da vitória. O Flamengo também não pode perder, para não perder contato com o Palmeiras. E eu vou te dizer, o Palmeiras vai perder ponto pro Bragantino nessa rodada. Eu também acho. Que é o terceiro colocado. E é na casa do Bragantino. E o Cruzeiro vai perder ponto pro Atlético Mineiro. É isso. Agora, pra gente falar sobre o Clássico, finalizando a história do Clássico, eu acho que vai ser um jogo muito legal. Eu sei que as duas equipes vão ter desfalques. O Flamengo também não vai ter o Gerson, se eu não me engano. Confirma. O Gerson não vai ter o Gerson. Então, eu acho que assim, clássico é clássico. O Flamengo tá muito ferrado de meio campo.
Então. E a gente tá ferrado, assim. A verdade é que o Botafogo fez uma grande partida agora contra o Inter pra gente dar uma aliviada no coração também. Mas as coisas não vinham bem, você sabe disso, né? A gente perdeu o nosso técnico no ano passado. Houve um erro de planejamento do Textor, A gente ficou 2 meses sem treinador e aí no final me traz o Renato Paiva. Você quer saber a real? Cogitou Mancini. Eu gosto de falar a real. O Textor, eu sei que tem muito botafoguense que endeusa o Textor. Eu acho que não tem que endeusar ninguém, porque uma hora ou outra você vai se decepcionar e eles vão errar. A verdade é a seguinte, deu ruim lá no time dele lá na Europa, entendeu? E ele largou de mão aqui. Largou mesmo, largou de mão. E eu vou falar pra você, tô falando como flamenguista, e cara, a minha tia é botafoguense, a minha mãe era Botafogo, virou Flamengo por minha causa, porque a minha família do meu pai é toda Flamengo. A minha mãe virou... a minha mãe gerou um filho flamenguista e o flamenguista, o filho, convenceu ela a ser Flamengo. Ela virou Flamengo. Mas então... Podia ter mais um escolhido aqui, tá vendo? Eu falo com respeito, porque eu tenho familiar botafoguense, então eu falo com respeito. Vou te falar, o Textor cagou. O Textor ele abandonou. Agora tá querendo correr atrás e tal, mas ele abandonou. E ele sabe que ele fez isso. E olha, eu vou te falar uma outra coisa. Seu Textor, recado pro seu Textor. Flamenguista falando pra ele. Respeita a torcida do teu time. O dia que a torcida quiser abrir uma faixa pra protestar contra você, respeita. É direito do torcedor protestar, como é direito também dos influencers, dos comentaristas criticarem técnico, criticarem o que não estão gostando. Respeita, porque a torcida é que paga o salário dos jogadores. Ah, mas é o investimento, eu tenho dinheiro, eu sou milionário. Então, Playboy, pra mim não me interessa. O que interessa é o seguinte, é você respeitar aquele que paga o salário, que compra as camisas, que vai pro estádio, entendeu? Então, que tá sempre junto. Eu não gostei o que fizeram lá de tirar na base da pancada lá, tirar o pessoal que tava com as faixas protestando. Deixa protestar. Isso é um absurdo, né? Deixa protestar. Entendeu? Não, e assim, eu acho que a torcida do Botafogo a gente não pode simplesmente ficar feliz com os títulos que a gente ganhou no ano passado. É o que eu falo. Se a gente quer ser um time que ganha títulos, se a gente quer ser um time que briga por títulos todo ano, não é ficar, eu sou atual campeã da América, porque eu tô jogando outra Libertadores agora e eu quero mais uma. Então eu acho que a gente não pode se contentar com o que a gente ganhou. Você viu o Flamengo. O Flamengo foi campeão. O Flamengo foi campeão da Libertadores e do Brasileiro em 2019. Sim. Ganhou o Carioca também. Não foi? Foi. Ganhou o Carioca, Libertadores e o Brasileiro. Aí o Flamengo no ano seguinte ganhar... também o Jorge Jesus, né? Não, Jorge aí Jesus, já falando de um bom técnico. Ele não é só ser bom técnico, ele não deixa os caras... já ganhamos, já estamos tranquilos. Sim. Ele não deixa, ele continua puxando pelos caras. O Flamengo ganha a Recopa, Supercopa, dando show nas 3-0 nas duas finais. Ganha a Supercopa, a Recopa ganha 3-0 do Independente Del Valle, ganha de 3-0 do Atlético Paranaense a Supercopa, e ganha o Carioca de novo. Aí o Flamengo, naquele ano, o Jorge Jesus vai embora, mesmo com o Rogério Ceni, o Flamengo ganha o Brasileiro. No ano seguinte, o Flamengo ganhou tudo, só não ganhou a Libertadores de novo, mas ganhou o Brasileiro. Mas sabe uma coisa que eu falo, Papa? Vocês não desfizeram o time de vocês... Não, até hoje ainda tem jogador. Até hoje, mas o elenco daquele ano em que foi campeão, de 2019, demorou muito pra começar a se desfazer. A gente se desfez do nosso treinador, isso foi um absurdo, que era o treinador, o técnico, e a gente se desfez dos dois caras do time também. Mas essa é a diferença do investidor. O cara é investidor. Ele não é Botafogo, ele é investidor. E não tem como você virar e falar, porque eu não ligo pra Supercopa e Recopa. Posso dar um conselho Isso como amigo e não como flamenguista? Sim. Não endeusa dirigente. Não, gente, o maior erro é não endeusar, dá o poder, endeusar o dono do clube, o cara que comprou a coisa que você mais ama. Ele comprou o que vocês mais amam na vida. Que é o Botafogo. Você imagina alguém comprando a sua mãe e falando, eu vou cuidar dela? Jamais. Não dá pra deixar. Então, gente, cuidado. Não, assim, eu acho que ser Cobrem. Eu acho que ser grato, ok, porque ele tirou a gente de uma falência, nos salvou. Ganhou títulos importantíssimos, nem imaginava que ia ganhar tão rápido. Agora, falar que ele pode fazer o que ele quiser, que eu vou continuar feliz, isso não, porque a gente nunca quer ver o nosso time mal, nunca quer ver. Então é isso, Papa. Agora falando do clássico. Vamos falar do jogo. Placar. Cara, esse jogo tá com cara de empate ou 2-1 Flamengo. Empate ou 2-1 Flamengo. Mas é jogo muito difícil, com o Flamengo sem meio campo titular, né? Vai ser complicado. Mas volta o De La Cruz, espero que ele jogue bem. Vai jogar o Everton Araújo, com certeza. Everton Araújo, De La Cruz, Arrasca e talvez o Luiz Araújo. Talvez o Matheus Gonçalves tenha chance, né? Que o Cruzeiro e o Atlético estão querendo ele. Talvez ele dê uma oportunidade agora pro Matheus Gonçalves. Espero, né? Você não acha que o Luiz Araújo é titular nesse time, não, Papa? Também acho. Monstruoso. Ele é monstruoso. Rei da cavatinha. Ele é monstruoso. Ó, eu vou colocar aí 2-0 Botafogo. Ah, não.
Tá errado. 2-0 colossal, depois Vamos de uma coçar, goleada no Inter. Vamos casar isso aí. 2-0, vamos ver. Vamos fazer essa aposta então, vambora. Vambora? Vambora. Então fechou. Fechou. 2-0 Botafogo, hein? Você vai fazer o quê? Não sei. Vai botar a camisa do Flamengo? Nunca, Tô zoando. nunca. Só brincadeira mesmo, tá de boa. Mas é isso, cara. Eu tô feliz aí que você me chamou, porque é muito bacana, acho que a gente trocar essa ideia, mostrar que não tem inimizade, rivalidade de time e tal, mas dá pra gente sempre conviver e se ajudar, isso é o mais importante. Sem dúvida. Boa sorte, arrebenta. Você é muito legal, você sai muito bem. Eu tava vendo tuas paradinhas lá, fui olhar antes de vir aqui. Fico feliz. Tamo junto sempre. Sempre. Fogo. Mengo.